Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Cá estamos diretamente do estúdio do Unifia para mais um programa Palavraiada. E hoje a gente traz um convidado muito especial. Eu sou Edgar Jorge, e você? Eu sou Fernando Pagan. E quem é o nosso convidado, Fernando? Nosso convidado hoje, seja muito bem-vindo, é o delegado Dr. José Carlos Fernandes, mais conhecido como Carlinhos Fernandes. Exatamente. Uma boa noite, gente relevante, papo interessante, ou papo relevante, né? E gente interessante. E gente interessante, seja bem-vindo. Muito obrigado. Primeiramente eu quero cumprimentar ao Fernando, ao Edgar, agradecer esse honroso convite. Estou muito satisfeito de estar aqui. Não só pela amizade de anos Muitos que nós anos, temos, né? né? Isso. Fernando foi professor dos meus filhos, né? Então fico muito satisfeito. E principalmente por trazer pessoas de vários segmentos da cidade. E é interessante até um pouco quando nós falávamos, né? Que é engraçado que às vezes você passa uma vida numa cidade sem conhecer aquela pessoa. Aquele negócio, eu conheço ele de vista, mas não sei quem é, como ele chama, que família ele é. Às vezes você encontra essa pessoa na cidade de fora, você cutuca a sua esposa e fala, olha, aquela pessoa é de Amparo. Ah, é? Como é que você sabe? Ah, eu vejo ele no supermercado. Mas você não sabe muitas vezes quem é seu vizinho. Então é importante isso, você conhecer as pessoas, resgatar aqueles valores que nós tínhamos no tempo dos nossos avós, as pessoas que conversavam mais, sentavam na calçada para um conhecer o outro. E hoje, infelizmente, as pessoas se fecharam um pouco no mundo em casa, até pela segurança, as pessoas quase não saem muito, ou um mundo informatizado que as pessoas falam eletronicamente. Eu sigo uma pessoa no Instagram, mas não sei nem quem é ela. Então, essa iniciativa de vocês está de parabéns. Muito obrigado, Carlinhos. Eu vou te chamar de Carlinhos, porque nós nos conhecemos realmente há muitos anos. Fico feliz. Aliás, você falou que as pessoas estão um pouco mais fechadas hoje em dia por causa de segurança, dentre outras coisas, por causa de segurança. E você conta um pouco para os nossos ouvintes e assistentes, né? Porque tem pessoas que vão nos ouvir e pessoas que vão nos assistir. Assistente é uma expressão que eu criei aqui. É um neologismo. É um neologismo. Conta para o nosso público o que você faz, Carlinhos, que o torna uma pessoa relevante aqui para a gente conversar. Eu sou delegado de polícia há 35 anos. Eu comecei minha carreira, na verdade, puxar um pouquinho, né? Eu comecei meus estudos na escola Coriolano Burgos, depois eu passei para o antigo colégio estadual, depois fui para o colégio técnico do liceu e finalizei novamente no Coriolano. Depois eu fiz a faculdade de Direito da PUC, trabalhei 5 anos na Procuradoria da Previdência Social, né, do INSS, e em 89 eu fiz um curso para delegado de polícia. E estou até hoje, passei por diversas unidades, comecei minha carreira no 46º Distrito Policial, que é Perus, lá em São Paulo. Fiquei por 4 anos, depois eu vim para Campinas e minha carreira totalmente foi em Campinas, passando por várias unidades. O 4º Distrito Policial foi a unidade que eu fiquei mais tempo, que é lá no Taquaral. 1º Distrito Policial, que é ali no centro. 7º Distrito, que é em Barão Geraldo. Depois a Delegacia de Investigações Gerais e atualmente, após eu fazer um curso de especialização, um curso superior de polícia, eu fui comissionado em classe especial, que é o topo da carreira, então eu hoje ocupo uma divisão, que é a DEIC, Divisão Especial de Investigações Criminais. Estou no comando dessa unidade, que é uma delegacia voltada a investigações mais complexas. Nós temos uma atribuição, uma área de atuação em 38 cidades, inclusive em Amparo. Pego 5 delegacias seccionais, as Delegacia Seccional de Campinas, a primeira, a segunda, Delegacia de Mogi Guaçu, Bragança e Jundiaí. E dentro da nossa unidade, nós temos a Delegacia de Investigações Gerais, que é mais voltada à apuração de crimes patrimoniais, a DISE, que é a Delegacia
para apuração de entorpecentes, né, crimes voltados a combate de entorpecentes, a Delegacia de Homicídios, o GOI, que é o nosso grupo operacional, que é o antigo Garra, e ainda nós temos um setor de combate aos crimes de corrupção, organizações criminosas e lavagem de dinheiro. Então essa é a minha atribuição. Não é à toa, né, com tantas atribuições assim, tão relevantes e importantes, que a gente está sempre vendo o Carlinhos nas manchetes aí, comandando operações, sendo entrevistado pelos canais de televisão, de rádio. É uma vida agitada, não é isso, Carlinhos? Sim, sem dúvida. É bem dinâmico, né? Eu sempre falo isso, que é das carreiras jurídicas, para mim é a mais empolgante, mais gratificante, porque a gente pega... É a operação. E você pega a situação, como dizia um professor da Faculdade de Direito, enquanto as lágrimas estão escorrendo e o sangue está jorrando. Então você tem que decidir, e com muita responsabilidade, porque você lida com um bem precioso que é a liberdade. Você fica uma linha muito tênue entre prender, às vezes errar e prender um inocente, ou muitas vezes deixar embora uma pessoa que deveria estar presa. Então, e é muito gratificante quando você chega no resultado, né? Você consegue, por exemplo, libertar uma pessoa de um cativeiro, dar uma resposta para uma mãe que teve seu filho assassinado, ou mesmo devolver um bem que a pessoa teve subtraído ilegalmente por um roubo, por um furto, por estelionato. Então, eu penso que é uma das carreiras assim mais empolgantes e gratificantes. Qual é mais ou menos o tamanho da sua equipe ao todo? No total, nós temos 92 policiais, porque a nossa área é bem extensa, né? Aí quando pulveriza esses 92 esses setores, parece que é bastante, mas embora hoje nós estamos até com uma situação mais privilegiada do que há uns anos atrás, mas ainda está aquém, nós precisamos ainda de mais funcionários. Sempre está faltando recurso, né? Sim, e pessoas, né? Exatamente, porque as pessoas se aposentam nesse período ou vêm a falecer, como tivemos alguns casos, e então a demanda... A reposição não é na não mesma é tão velocidade. rápida, né? E a carreira de policial? Eu já vou te passar a bola. Fique tranquilo. E a carreira de policial, assim, ela tem sido procurada pelas pessoas que vão adentrar procurando uma carreira para se desenvolver? A carreira da polícia é atraente? Embora os salários estejam também aquém do que deveriam ser, é interessante como as pessoas têm vontade de ser policiais. Nós temos várias pessoas que são engenheiros, temos, enfim, de várias carreiras, de várias profissões, e que querem ser policiais. Nós temos constatado muito isso, principalmente nessa turma nova que está chegando aí. A gente vê que muitos que poderiam estar exercendo outras profissões optaram por ser policiais. Justamente por isso que eu falei, eu acho que ela é uma carreira que atrai, que é dinâmica, porque você vê um pouco de tudo, né? Você sai numa viatura policial, você tem armamento, você faz o seu trabalho de polícia judiciária, que é mais técnico, né? Instaurar um inquérito, um boletim de ocorrência, mas você também lida às vezes com cenas de crimes, você tem que ter noção de medicina legal, de perícia técnica. Então eu sou apaixonado pela minha profissão. Eu estava até conversando com você um pouco antes de começarmos, que eu fiz já um projeto de consultoria através de uma outra grande empresa para a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, e a área que me coube na época foi a de polícia técnica, que estava sediada lá no Butantã. E eu sou testemunha, então, das grandes
do grande número de profissionais diferenciados que tem, engenheiros, médicos e os papiloscopistas, né? E esse pessoal todo que faz parte da perícia, cujas profissões assim diferenciadas todas convergem, né, para o esclarecimento, né, de crimes e esse tipo de coisa. O que é um fator positivo também, porque muitas vezes nós verificamos o perfil e o conhecimento daquela pessoa para direcioná-los para uma área de atuação dentro da polícia. A pessoa vem com conhecimento bom de informática, então ele vai trabalhar nos sistemas operacionais. E ele é enfermeiro, bom, então de repente ele é aproveitado ali no ML, algo assim, entendeu? Bacana. Eu vou aproveitar então, já que você comentou a respeito, né, dessa questão de colocar as cadeiras na calçada para conversar, e que hoje as pessoas estão de fato utilizando muito as tecnologias e essas questões cibernéticas hoje. E eu também vi que nas suas redes sociais você acaba assim fazendo muitos vídeos de prevenção a golpes. Sim. Então, tanto para o bem quanto para o mal, como que você analisa essa situação hoje? Hoje, principalmente durante a pandemia, né, muitos dos criminosos migraram, aqueles que furtavam, roubavam, eles começaram a migrar para o crime cibernético, que hoje explodiu. Nós hoje, pelo menos no estado de São Paulo e especialmente na região de Campinas, nós temos um índice de criminalidade até muito favorável. Está caindo bastante na questão do roubo, furto. Há muitos anos, pelo menos na nossa região, que não tem roubo a banco, aqueles sequestros tradicionais de ficar vários dias, pessoas pedir altos valores. Mas em compensação, nós temos os crimes cibernéticos aí que estão assim a todo, né? A gente não vence a demanda. Por quê? Porque o próprio criminoso percebeu que é menos arriscado, menos dispendioso. Na pandemia, os veículos não circulavam muito, as pessoas não saíam mais, o dinheiro não circulava. O risco aumentava, né? Eles foram para o crime cibernético e acabaram ficando. E eles também faziam home office, né? E ficaram até hoje no home office. Então, nós temos muitos crimes assim. O home office foi boa essa sua sacada. É mais ou menos isso. Então, nós estamos aí tentando especializar muitos dos nossos policiais para atuar nessa área, porque muitos ainda não acompanharam, não têm esse conhecimento. A polícia, infelizmente, principalmente a polícia civil, a faixa etária é um pouco elevada, até por não ter muitos concursos nos últimos anos. Agora o pessoal mais jovem, esses já vem pronto, né? Já cresceram vendo a tecnologia. Já vem com o DNA. Então, nós estamos aproveitando muito esse pessoal, fazendo cursos de aperfeiçoamento voltados à apuração do crime cibernético. Entendi. E os vídeos de prevenção a golpes que você Sim, sabe por que eu faço esses vídeos? Porque isso acaba sendo importante, porque você atinge também várias pessoas precavendo de algo que eventualmente poderia acontecer. Eu comecei a gravar esses vídeos porque eu penso que melhor do que investigar um crime de estelionato que aconteceu, a pessoa teve um golpe, melhor do que investigar é evitar que ele aconteça, prevenir. E por incrível que pareça, Fernando, as pessoas caem ainda no golpe do bilhete premiado, Oliver. Vender viaduto, né? Cai no golpe do premiado. Eu sou procurado às vezes por pessoas esclarecidas, que têm um conhecimento e caem nos golpes muito simples. Um dos vídeos é esse. A pessoa põe uma fotografia no perfil do WhatsApp e liga. Aí o pai recebe, está lá uma mensagem: filho, pai, perdi meu celular, você pode me fazer um depósito? A pessoa deposita. É outro problema mais ou menos relacionado com o que a gente falou. As pessoas não são capazes de ligar, confirmar: filho, por que você está precisando de dinheiro? O que está acontecendo? Faz uma chamada de vídeo, liga no celular de alguém próximo a ele para confirmar. Então, as pessoas acostumaram tanto com a tecnologia que
o criminoso está se aproveitando disso, porque hoje o celular, desde a mais simples dona de casa até um grande empresário tem. Então, o grande crime do momento é o crime cibernético. E é interessante, Carlinhos, que quando a gente se refere a esses vídeos ou a tua presença constante nos meios de comunicação, isso torna você mais ou menos como um porta-voz, né, um relações públicas, né, da segurança pública, e ao mesmo tempo em que você comunica o que está acontecendo, você vai fazendo essa doutrinação, entre aspas, aí você vai explicando para as pessoas o que elas não devem fazer para não serem vitimadas aí por esse pessoal. É, né? exatamente esse é o objetivo. Minimizar a possibilidade da pessoa cair num golpe. Entendi. Agora, a pergunta, a gente já vai cair para alguns assuntos mais leves daqui a pouquinho, Carlinhos, mas é o seguinte, como você já se viu envolvido em tantos tipos de crimes, em tantos tipos de ações, você já se viu no meio de ações ditas claramente perigosas, assim, pondo em risco a vida, alguma coisa assim? Não, toda operação, toda ação policial, ela tem seu risco. Mas é um risco calculado, a gente sabe o que está fazendo. Você vai fazer uma operação, muitas vezes você vai enfrentar indivíduos perigosos, mas você vai com um aparato suficiente, vai no início da manhã que você vai pegar o criminoso dormindo. Agora, a polícia militar, diferente da polícia civil, ela está mais no fronte, no confronto, na situação ocorrendo. Agora, a polícia civil já é diferente. Nós fazemos todo o levantamento, toda a investigação, depois nós vamos pedir um mandado de busca, mandado de prisão. Aí é uma ação mais coordenada, mais pensada, mais trabalhada. Não é aquela no calor da decisão intempestiva. Ela é feita já a partir de uma investigação para uma definição. Mas, excepcionalmente, pode às vezes ocorrer, sim. Mesmo um cumprimento de mandado, o indivíduo reagir, mas a gente tem todo um corpo policial preparado. O nosso GOI de Campinas é um orgulho, é uma referência no Estado. Ganhou recentemente aí um prêmio SWAT por ser uma das equipes de melhor atuação. Então, eles são muito treinados, muito preparados para um enfrentamento se for necessário. Por falar em SWAT, há muito treinamento de equipes brasileiras que são feitas ou fora do Brasil ou trazendo os instrutores dessas grandes equipes não é isso? Sim, há um intercâmbio. Tipo a SWAT mesmo, né? Eu me lembro que na época que eu trabalhava havia o intercâmbio de policiais brasileiros e americanos, notadamente americanos. Isso é frequente. Muitas vezes os policiais vão para lá, para outros países, e eles vêm para cá para conhecer. Mas é mais a título de conhecimento, porque as realidades de muitos países são diferentes da nossa, então muda um pouquinho o critério de abordagem, de modo de proceder. Mas é sempre interessante conhecer novos métodos, né, novas tecnologias de investigação e de enfrentamento. Com certeza. E eu vou fazer uma pergunta, né, porque nós temos dois departamentos, um é departamento, outro não. Mas explicação até para quem está nos assistindo ou nos escutando, o DEIC, a DEIC, São Paulo, Campinas, porque Campinas eu acredito que seja o departamento, né, mais importante, tirando São Paulo, do estado de São Paulo, né? São Paulo, em São Paulo temos o DEIC, que é o departamento. E na polícia nós temos 10 departamentos de interior, e cada departamento de interior tem uma divisão, que é a DEIC. Então nós, em Campinas, o DEINTER 2, nós temos a DEIC, que é onde eu chefio. Por isso que há essa diferença até nos meios policiais. Mas não é o DEIC, é a DEIC.
Então é AD aqui em Campinas porque é divisão. Isso, e exatamente. o departamento em São Paulo. Exatamente, é isso. E posso aproveitar, já que falou sobre operação, então falar também de uma operação de um lugar muito conhecido, Itatinga. Né? Que aí vamos falar a respeito disso, porque até um crime ali, né, que estava acontecendo de pessoas, né, que estavam sofrendo a extorsão, porque iam lá para justamente, né, aproveitar aquilo que o bairro oferece, que é um bairro conhecido na nossa região pela prostituição. Só que aí muitas vezes a pessoa casada ia até lá e a pessoa então passava por um momento ali de complicação. E vocês fizeram uma operação lá. O bairro Itatinga, ele surgiu na década de 60, no tempo da repressão, adotando-se assim um modelo francês de isolamento da prostituição. Então, a sociedade, os políticos da época quiseram tirar do centro da cidade, dos bairros nobres, as prostitutas e criar aquele bairro justamente para servir. E hoje ela é a maior da América Latina. A maior concentração de prostituição, de bairro de prostituição, é o Itatinga. E ali circulam-se, acho que mais ou menos umas 1.700 mulheres rotativamente, mensalmente ali. E é um ambiente muito propício para das mais diversas modalidades criminosas. Lá existe o tráfico de drogas, rufianismo, exploração sexual infantil, furto de energia. E nós fizemos no início do ano uma operação com o BAEP. Nós prendemos 11 pessoas, tráfico de entorpecentes, furto de energias, até crime ambiental. Resgatamos 2 menores que estavam lá sendo exploradas. Tinham que pagar, porque vieram do outro estado, eles apresentam a conta, olha, o senhor quase o trabalho escravo, né? Quase o trabalho escravo. Então prendemos 11 pessoas. E na sequência, porque nós tínhamos 78 boletins de ocorrência, e isso é uma estimativa até meio subestimada, porque muita gente nem registra o boletim de ocorrência, ele paga a extorsão e vai embora, mas de extorsões dessa forma. O nosso conselho é que não se frequente aquele bairro, mas a gente tem que combater os crimes que acontecem ali, né? O frequentador vai numa casa, tinha algum programa, ou gastava, ou consumia alguma coisa ali, ou nem consumia. Quando ele ia sair da casa, falou, olha, você está devendo 3.500, 5.000 reais para casa, mas não quero nem saber. Quando ele percebia, então, que era uma pessoa que queria ir embora, às vezes o cara quer casar, tá querendo... Aí eles... Era esse a vítima. O constrangimento era maior, E ali é uma organização criminosa, porque a prostituta tinha o papel de atrair, aí tinha os caras que faziam a segurança da casa, que fazia a pressão no cara para ele pagar, aí tinha o pessoal da inteligência que pegava o celular do cara, fazia empréstimo, fazia as transferências, e tinha a pessoa que recebia, o líder da organização criminosa, que está no litoral. Então, nós calculamos que eles movimentaram em menos de um ano 1.200.000 reais. E para onde vai esse dinheiro? Para o crime organizado. Então, nós fizemos uma operação com o BAEP, com o GAECO, que eles também tinham algumas informações, nós nos juntamos as informações e fizemos uma operação lá, prendemos 15 pessoas, algumas ainda estão sendo investigadas. Agora, numa segunda etapa, nós vamos investigar aqueles que receberam, deve ter mais de 60 pessoas que receberam esses valores, que também serão investigados. Então é um trabalho contínuo, a gente não para. Logo, outras operações serão realizadas não só naquele bairro, mas em outros locais que existe uma criminalidade alta. Legal. Carlinhos, vou falar de amenidades aqui. Você é cidadão benemérito de Amparo, nascido em Amparo, mas teve a outorga do título de cidadão benemérito de Amparo e o título de cidadão campineiro para a nossa cidade de Campinas. Como é que você recebe essas coisas assim? O que faz isso para a tua pessoa assim? Lógico, a gente fica muito lisonjeado, muito feliz,
Mas eu penso assim, tudo que eu faço com prazer, com vontade de fazer, não esperando nenhum reconhecimento, nada em troca. E aí quando você se depara assim, com um reconhecimento, né, de representantes do povo, que são os vereadores, a gente se sente assim, muito feliz, né, ver que o trabalho não foi em vão. Então eu fico muito agradecido por essas pessoas que me deram esses títulos, né, de benemérito e amparo e de título de cidadão campineiro em Campinas. Porque a minha vida foi, assim, profissional, a maior parte dela foi dedicada para Campinas. Eu estou mais tempo em Campinas, embora eu more aqui, eu viajo todos os dias, nunca saí de Amparo, mas eu estou todos os dias praticamente em Campinas. E também tem uma premiação aí, né? O Instituto Sou da Paz, redução de 35% de furtos e roubos no centro de Campinas. Sim, essa foi uma operação assim, multidisciplinar, porque nós pegamos órgãos da prefeitura, foi uma ideia que eu tive com o comandante do BAEP na época. Nós começamos a mapear o centro da cidade, nós vimos que existiam muitos estabelecimentos que favoreciam o crime. Pensões, que recolhiam ali procurados da justiça, guardavam substâncias entorpecentes para pequenos traficantes ali. Prostituição, porque a prostituição ela acaba atraindo também os criminosos. Então, e bares que também favoreciam a prostituição. Nós fizemos um trabalho de levantamento desses locais e junto com a prefeitura começamos a fechar todos os estabelecimentos. Alguns que insistiram, a prefeitura emparedou. Então, quando nós conseguimos afastar esses criminosos da concentração em bares e pensões, os índices caíram muito e chegou a 35% dos furtos e roubos que existiam. Isso, houve um reconhecimento do Instituto Sou da Paz, que fez um estudo sobre isso, e nós fomos agraciados aí com essa premiação. Muito bacana. Mas você também é ligado à cultura, né, Carlinhos? Porque a gente vê que você gosta de escrever, né? Desde criança, aí eu vi alguns artigos aí que você já gostava de falar sobre a sua cidade, de falar sobre as coisas da terra, né? E conta um pouco para nós aí, porque você tem várias premiações, conta pra gente o que é. Eu não tenho o desempenho de um Fernando Pagan, nem né, o poder de escrever também. Posso desmenti-lo ao vivo? Ou quase ao vivo? Nem precisa. Já está aqui, ó. Essa aí é. Se permitir, eu gostaria de ler. Não, legal, sabe que é da frase, né? Mas o Edgar também escreve muito bem. Sim, com certeza. Mas... Eu sou um fã dele também, leio todos os artigos que ele escreve. Mas o primeiro que eu primeiro fiz, né, é dos anos 70, né, Carlinhos? foi 1972. 1972. Na verdade foi minha mãe, que a minha mãe era uma pessoa muito culta, embora ela tivesse só 4 anos de estudo, mas ela era muito antenada, ela lia muito, jornais, livros, sabe? Então ela tinha uma cultura assim muito vasta, uma cultura geral. E um dos jornais que ela lia era a Folha de São Paulo. Aí ela viu e ela é muito bairrista, eu também sou, gosto muito de Amparo, gosto de valorizar, de falar de Amparo, né? Presentear amigos com produtos de Amparo, tem muito disso, né? Essa é a parte bacana, né? Eu quando trabalhei muitos anos fora também, eu fazia a mesma coisa, eu trazia muita gente para cá e levava muita coisa daqui para lá também. É sempre bom assim, né? Poder fazer muito, as pessoas conhecerem, né, na nossa terra, né? E aí ela leu que a Folha de São Paulo está lançando um desafio para que as pessoas falassem sobre sua terra natal. Ela falou para mim, nossa, vamos fazer. Daí ela foi me falando algumas coisas lá, eu fui escrevendo e fizemos uma carta. Até você tem fácil esse escrito? Aí eu te passei? Eu tenho aqui. O Fernando tem. Mas esse qual que é? Eu tenho também esse que você está falando da Folha de São Paulo, que é quando você tinha 11 anos de idade. Tem um trechinho ali que eu acho legal, se você puder ler, falando de Amparo, né? Não por mim, mas por falar de Amparo, retratando Amparo de 1970, né? Então vamos lá.
Tá fácil aí? A gente acha, opa. Mas enquanto você procura aí, eu sei que você também participou de concursos, né? Culturais, né? E aí um deles te deu Um carro. um carro. Uma E não é qualquer carro, né? Não, um Export que na época era o sonho de consumo de todo mundo, era Que bacana. E foi sobre o Dia dos Pais. Dia dos Pais, foi uma frase do Dia dos E uma Pais. bela símile, uma bela comparação entre a atividade paterna e o futebol. Eu posso contar a história dessa frase aí? Ah, claro. Posso primeiro, já que eu peguei isso, aqui, fala. eu acho que essa parte que você está falando aqui, ó, como estímulo, transcrevemos alguns tópicos da sua carta. Diz José, após elogiar a coluna, referindo-se à história de sua cidade. Amparo é o berço de Prestes Maia, de Franco da Rocha e de muitos grandes brasileiros. Nossa cidade possui estância hidromineral, faculdades, 3 hospitais, diversos estabelecimentos de ensino, além de uma grande indústria que exporta seus produtos pelo mundo afora. O nosso prefeito, que é o prefeito da época, é o João Batista Sintra, vem trabalhando, e aí aqui pelo jornal eu não consigo ler, porque como foi bem a dobra do jornal e é uma foto... bem antigo. Exatamente, então aqui eu não consigo ler. Mas já era uma expressão ufanista, né? Orgulhosa sobre a cidade, né? Bacana. Aí foi reconhecido pelo jornal. Foi a primeira, eles escolheram, a primeira carta que foi escolhida foi essa que eu mandei. E com apenas 11 anos. Agora conta a história para nós, então, do papai do futebol. Então, era Dia dos Pais, a minha filha chegou com... Thaísa chegou com um cupom. Papai, preciso escrever uma frase aí pro Dia dos Pais, ganha um carro. E eu estava saindo para trabalhar. E no caminho comecei a escutar uma música. Eu falei, nossa, o que poderia fazer? Fui pensando no caminho como fazer essa frase. Eu estava ouvindo uma música do Zé de Camargo e Luciano que estava comparando o amor com a natureza. Fogo, terra, ar. Eu falei, nossa, poderia fazer alguma coisa nesse sentido. Mas como estava na época das Olimpíadas, eu falei assim, vou fazer alguma coisa com esporte. Aí comecei a pensar em alguma coisa assim, com os esportes, mas só saía com o futebol. E aí, eu fiz inteira com o futebol, que é essa frase que você vai ver. Posso lá? Então está assim, pai, show de bola. Quando eu era criança, pensava que você não entendia nada de futebol. Mas hoje, eu sei que no futebol da vida, você foi um grande campeão. Você foi o preparador físico que me fortaleceu de corpo e alma. Você foi o técnico que pacientemente ensinou-me as grandes jogadas da vida. Você foi o parceiro que me deu os passes certeiros para eu marcar meus gols. Você foi a minha torcida que me incentivou e vibrou com os meus lances. Mas você também foi o bandeirinha que apontou meus impedimentos. Foi ainda o juiz que me deu cartões amarelos quando cometi minhas faltas. Mas você jamais me deu cartão vermelho e nunca me deixou no banco de reservas, nem mesmo quando eu pisei na bola. Então, pai, é a você que hoje dedico a minha vitória, porque no jogo da minha vida, você foi o grande vencedor. Autor Carlinhos. Carlinhos Fernandes. É um poeta. Fala, Com certeza, essa comparação. E não é de uma forma jocosa, é uma forma sincera. Você não deve nada a ninguém da forma como escreve, com essa poesia e tal. Tem realmente Você conteúdo. sabe que eu peguei gosto disso aí, e na época tinha muitos concursos culturais, hoje já não tem mais. Mas eu ganhei bicicleta, ganhei uma moto, ganhei viagens, cruzeiro, fazendo frases. Olha só. Eu acho que ele deveria deixar, né? Eu acho um pouco o serviço de delegado ali, né? Eu acho que é um outro meio de vida. É uma maneira também de descarregar a tensão, né? Também, é bem por aí. Assim Aliás, como as cantorias de videokê que a gente... Nossa, é onde eu ia entrar agora, porque você e eu temos, no mínimo, agora eu descobri
três hobbies em comum, né, comigo. O primeiro é escrever, que você escreve e escreve muito bem, né? A gente já viu aí, ganhar todos os concursos e tal e coisa. O segundo hobby é cantar. Conta pra mim aí. E o terceiro é o motociclismo. Vamos explorar essas coisas aí, Carlinhos. Vamos falar disso um pouco. Como é que é a... Cantar é outra maneira também que eu tenho de tirar um pouco a atenção, né? E canta bem, cara. Nem tanto. Ele Então, canta... não tive esse privilégio. Ele canta bem. O Daniel, principalmente as músicas do Daniel, do sertanejo, né? Você gosta de cantar? Eu gosto. Ultimamente eu nem tenho cantado muito, mas eu cantava muito naquela época que você também cantava, né? De concursos de videokê, né? Sim. E, então sempre gostei bastante. E até eu estou te devendo um CD, um DVD, do concurso que você participou lá. Tá certo. E ciclismo, eu gosto muito de andar de bicicleta. Eu ando às vezes 80, 100 quilômetros no final de semana, percorro toda a região aí. E o ciclismo que eu tenho um triciclo Spider Can-Am, que eu também gosto muito de pegar a estrada aí. Basicamente são esses meus hobbies aí. Em comum com o Edgar. Os três são em comum. Em comum. Porque o cinema também é? O cinema, na verdade, caiu assim meio sem querer. Eu acho que você vai falar daquele filme que eu resgatei, né? Eu gostaria de saber, eu acho que seria interessante. Eu sou mais curioso, nem tanto assim conhecedor, não sou nenhum cinéfilo, não. Mas eu tive a oportunidade de ver gravações de um filme de Amparo, porque eu morava ali na Rua 13, frente ao Banco do Brasil, um prédio que tem ali. Meu pai foi comerciante ali 40 anos. O famoso Bar do Mário. Que você deve ter frequentado, seu pai com certeza. Eu frequentei, eu ia almoçar, amigos, né? eu ia almoçar os domingos lá. Aí, ali tinha o Bar do Mário, aí pertinho dali na mesma calçada tinha o Bar e Café Brasileiro, né? Que tinha aquele cafezinho famoso, tinha o Cabana, e na frente tinha o restaurante da Óleo. Da Óleo, um pouco mais outro quarteirão ali. Isso, tinha o restaurante da Óleo, além dos cinemas todos ali. Os 3 cinemas, né? Cine Santa Helena, Variedade e Cine Amparo. Cine Amparo. E eu me lembro muito, porque eu morava ali. Então... Olha, não que eu tenha idade para isso, mas eu me lembro de ouvir dizer, entendeu? É verdade. É bem isso mesmo. E eu vi a gravação desse filme, que é Corrida em Busca do Amor, que o diretor é do Davi Cardoso. Que ele fez em milhares de filmes, esse diretor. Foi diretor e ator também. Né? Diretor e ator. E eu ficava vendo as filmagens, eu achava muito interessante. Às vezes era ali no Largo da Estação, às vezes era no Largo do Mercado, e via aqueles artistas, aqueles shows de carro, que era uma corrida, né? E depois esse filme passou, não sei, não lembro qual dos cinemas de Amparo, eu fui assistir, acho que no Cine Amparo, talvez. Depois passou uma vez na Band e na sala especial e eu assisti, ainda adolescente, né? Aí chegou uma ocasião que eu falei, nossa, mas aquele filme, né? O que será que aconteceu com aquele filme? Fiquei curioso, eu liguei na Band, falei com alguém lá, ele passaram algum setor, falou, olha, esse filme nós não temos mais, teve um incêndio aqui, queimou parte do nosso acervo e tal. Mas liga para o Davi Cardoso. Liguei, passaram o telefone, acho que era no escritório dele. Ele falou, olha, eu não tenho mais o Davizinho, meu filho, tem tudo. Liguei para o Davizinho. O Davizinho ele faz até a Praça é Nossa, ele faz um quadro. Sim. Falei com ele. E ele falou assim, olha, esse justamente eu não tenho, mas vou te passar para o Dick Danello. O Dick Danello é um cantor. Era cantor, eu lembro dele. Participou do filme também. Hoje ele participa em cruzeiros, navios, assim, ele canta umas músicas italianas. E eu liguei, ele foi muito simpático, muito receptivo. Falou, olha, eu fico muito feliz você se interessar por esse filme. Eu comprei esse filme num sebo. Na verdade, tinha 2 da Band lá. Um estava ruim de imagem, outro estava ruim o som dele. De 2 eu fiz um e eu vou te mandar uma cópia. E ele me mandou a cópia desse filme. Essa cópia foi passada aqui no cinema aqui de Amparo.
E depois eles fizeram uma sessão aí para fazer uma crítica sobre cinema e me convidaram também para falar sobre esse filme, não como conhecedor de cinema, nada, lógico, mas para falar da época. O contemporâneo, né? O que eu presenciei. E tinha figuras lá de Amparo, por exemplo, o Luiz Procópio está nesse filme. Lembro do Luiz. A praça, estação como era naquela época. Eu tenho esse filme aí, se vocês tiverem interesse. Eu tenho muito depois, interesse. É o que? O Musical Tape cantando no Recanto Amigo, que era no sexto Lembra andar. no Recanto Amigo? Sexto andar do edifício No Maria Lúcia. no sexto Tudo andar. isso tem nesse filme aí. Está no filme. Ele não tem, assim, uma história, ele não tem um enredo muito legal. Para a época estava bom demais, né? Mas ele retrata muitas coisas de Amparo antigo lá nesse filme. Aí a IPTV, uma sessão de cinéfilos, fez uma reportagem falando do resgate que eu fiz desse filme. É muito bacana, tá vendo? Assim, foi bom a gente poder resgatar essas coisas, porque ver o doutor José Carlos Fernandes falando de crimes e tal, mas é uma pessoa ligada à cultura, ativa, né? E tem também, que eu vi uma filmagem no seu Instagram sobre a fonte da Bocaina, que tem aquele painel. Sim. Tem aquele painel, eu não sei, retrata cenas Quem fez aquele painel, quem pintou, foi a Cíntia... Cíntia... Sintra. Não, Longo. Cíntia Longo. Faleceu, infelizmente. Você sabe que eu tentei até contato com ela o ano passado. Sei. Para falar sobre essa... E no lago, lá no Jardim Público também tem um painel lá que foi ela que pintou. Mas ela acabou vindo a falecer. E eu fiz aquela postagem meio como uma crítica, porque aquilo é um ponto turístico de Amparo, é um patrimônio a gente ia buscar água lá direto. Quando eu postei aquilo, direto. Muita gente falou, nossa, eu me recordo, eu ia buscar, em domingo a gente ia buscar. Você não conhece, água. Fernando? Então, perdão, eu não conheço mesmo, eu só conheci por causa da sua filmagem. Então, que foi mas a postagem. muito bacana. E assim, eu fiquei curioso, e por que está vedada a visitação? Então, porque onde é o hotel era da prefeitura de Amparo. Aí foi vendida para a Associação dos Funcionários Públicos. Eu tenho acesso porque eu sou funcionário público, mas eu lamento pelos amparenses que não podem entrar porque eles fecharam ali. E eu tenho feito, sabe, uma gestão, um trabalho para ver se isso Mas antigamente volta. Podia, cara. Podia, então. Só que eu me lembro que eu fui depois. A entrada do hotel era mais para frente. Era mais para frente, isso. Agora eles fecharam lá embaixo e ninguém tem mais acesso, só quem frequentar o hotel. E isso é um patrimônio histórico, porque ali é um painel muito bonito que retrata Amparo, passado, presente e futuro da época, né? E as pessoas iam lá. Em azulejo, sabe? É muito então, bacana. Eu achei bastante interessante. Eu não conheço. E não só a arte que tem ali, mas a própria fonte ali, que sempre todo mundo se serviu daquela fonte. E hoje está lá, sem o público amparense, os turistas visitarem. Então eu faço aqui, se me permite, um apelo ao nosso prefeito, que eu já falei com ele inclusive, dessa questão. Vou falar para a Câmara da Verdade lá. Se fazer uma gestão junto à Associação dos Funcionários Públicos, que eu sou sócio, que libere para os amparenses aquele espaço, aquela fonte que é pública. E aquele painel é um documento histórico que nós temos lá, um patrimônio histórico. Posso aproveitar? Ó, a gente conversou aqui a respeito da biblioteca, né? E assim, o Antônio Carlos falou que eu posso falar, que é o secretário da Cultura e do Turismo, que vai ter acessibilidade na biblioteca. Ele me garantiu e ele permitiu que eu falasse. Então agora, quem sabe, também a gente não vem com uma outra novidade aí a respeito de abrir o local para a visitação. Agora eu preciso esclarecer esse fato relatado aqui pelo meu parceiro Fernando, é que numa outra entrevista, que ainda não foi ao ar, nós questionamos, foi questionado, não nós questionamos, foi discutido sobre se a reforma da biblioteca que está em curso
também conteria as ações aí de acessibilidade, porque, né, para pessoas cadeirantes, para pessoas com dificuldade de mobilidade. E eu e a outra pessoa, nós achamos que não, eu tinha a informação que não ia mexer na acessibilidade, que era só para cuidar das paredes, do mofo, dos vazamentos de água que tinha lá, mas agora o Fernando está trazendo a notícia. Exato. Pelo menos ficamos felizes com essa notícia dada pelo Tonhão. Então, agora nosso próximo apelo, nós vamos nos associar ao apelo do Carlinhos para que seja liberado. É excelente essa iniciativa. Eu fiz, no Instagram foi objeto também numa reportagem do Correio, quando eu estive no 4º Distrito, 3 anos atrás, eu fiz um projeto de humanização da delegacia, porque infelizmente a delegacia é um lugar frio, que as pessoas são tratadas muitas vezes friamente, mas eu acho que não tem que ser assim. A pessoa não pode ser 2 vezes vítima, porque ninguém vai numa delegacia porque está feliz. Para passar Geralmente tempo, né? Não é? Então eu fiz um projeto de humanização, ficou linda a delegacia. Você já viu a delegacia virar ponto turístico, a pessoa ir lá, você fotografar, as famílias fotografar, porque é local inclusive privilegiado, que é em frente ao quarto, em frente à Praça Arautos da Paz, aqui no Taquaral. Eu conversei com a prefeitura e falei, olha, a delegacia, na verdade, ela compõe o cenário da praça. Então, eu acho que nós temos que fazer um projeto aqui de embelezamento. Então, com o apoio da prefeitura, nós fizemos a frente da delegacia, ficou muito bonita. Eu mandei fazer essas rampas de acesso e cadeira de rodas. Você vai em qualquer delegacia aí, não tem cadeira de rodas. Não se pensou nisso. Mas eu falei, mas e as pessoas com dificuldade de locomoção, com dificuldade de acesso? Então, hoje tem no plantão do Conselho tem uma cadeira de rodas. Então, acho que é muito salutar a ideia e essa gestão que vocês estão fazendo. Essas pautas que são favoráveis à cidade, à cultura, à valorização da cultura, à acessibilidade, a gente tem que se associar de imediato. Sim, sem dúvida. Não é? Fala, tem mais? Posso falar? Sim, com certeza. certeza. Você também conquistou um carro blindado aqui para a GEME, foi para a GEME, para a Guarda Municipal? Sim. Sim. Então, Titã, né? O Titã, aqui não pode ser Caveirão, no Rio é Caveirão, né? Mas o Carlos Alberto abominou essa ideia, eu também concordo com ele. Aí fez uma... o nome não é sugestivo, né? Fez uma enquete com os próprios guardas municipais e venceu o nome Titã, que eu achei bacana. Inicialmente eu consegui que eu fiz... Acabei tendo um bom relacionamento com algumas empresas de segurança, naquela época que havia ataques em carros fortes, então nós atuamos muito nessa... Que é o novo cangaço, questão, né? Exatamente. Só que naquela época eles pegavam os carros fortes, então estava tendo muitos problemas. Nós conseguimos dizimar uma quadrilha especializada nisso, e aí acabei fazendo um bom relacionamento com as empresas de transporte de valores. Aí, brincando com eles, a gente precisa de um carro desse aqui na polícia. Ele falou assim, olha, você está brincando, mas a sede é lá na Itália, eu vou falar com o diretor, faz um requerimento aí pedindo uma doação. Eu fiz, demorou uns 2 anos. Aí eu consegui o primeiro carro blindado, eles pintaram, colocaram o brasão da polícia, deixaram ele muito bonito e hoje ele está em atividade. Aí, essa mesma empresa estava precisando fazer um TAC, né, um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público do Trabalho, e eles me procuraram. Aí nós conseguimos mais 3, que foi um para a seccional de Bragança, um para a seccional de Jundiaí e um para a seccional de Mogi Guaçu. E no embalo eu falei, olha, vocês não podem dar um também para a minha cidade? Porque eu quero levar um pouco para Amparo, né? Eles falaram, eu consigo um para Amparo. Aí nós conseguimos, na verdade foi com uma outra empresa, que eles já tinham doado 3, daí o contato com a outra empresa, essa empresa doou também um para Amparo. E ficou um dos mais bonitos, viu? Não sei se vocês chegaram Eu a ver. vi, sim. Ele já está com a insígnia da Guarda muito bem Municipal. feito, sabe? Foi bem feito. E aí muita gente fala assim, né? Mas Amparo não precisa de um carro desse.
Não precisa mesmo. E tomara que nunca Tomara precise. que não precise. Porque ele é Esperamos que fator, ele é um fator É, psicológico. é de ostensivo, inibição né? da- É aquela Exatamente, questão da segurança ostensiva, né? E espero que nunca seja utilizado, porque só o fato de ter um carro desse aí, ele já impõe. E os criminosos, principalmente que você falou do Novo Cangaço, eles procuram cidades com pouco potencial de reação, cidades pequenas. Então, se o cara vê a guarda municipal aqui tem um carro blindado, se tiver enfrentamento, nós vamos levar pior. Ele prefere não agir nessa cidade, vamos numa outra. Então, esse carro, ele é justamente para essa finalidade, é ostensivo. E se realmente precisar do enfrentamento, os guardas municipais vão estar protegidos. Nós tivemos um caso aqui de ataque a carro forte, não sei se vocês lembram, acho que faz uns 10 anos mais ou menos, que foi aqui próximo da Magneto Marelli. E a Guarda Municipal foi a primeira que tomou conhecimento, eles não conseguiram chegar porque os criminosos estavam em cima de uma picape com metralhadora, com fuzil. Como é que você ia chegar com uma viatura comum sem blindagem? Então hoje nós temos um carro blindado que pode ser utilizado em caso do enfrentamento. Ah, bacana isso daí. Aliás, falar em novo cangaço, eu vou voltar um pouquinho para essa questão da segurança pública. É impressão minha ou deu uma aliviada nessas questões aí? Parece que foram desbaratadas algumas quadrilhas, Sim, né? foram. E principalmente aqui no estado de São Paulo, eu posso dizer que nós estamos vivendo assim, um período de calmaria na questão de crimes mais violentos. Lógico que, por exemplo, Campinas, cidade com 1.300.000 habitantes, ela tem os problemas crimes normais, né? Mas, do modo geral, no estado inteiro, os índices estão caindo bastante. Isso é... Pois se deve também, sabe o que é? A integração. A integração entre as forças policiais, Polícia Militar, Polícia Federal, os guardas municipais sempre estão trabalhando muito integradas, uma coisa que no passado não era tão constante. Havia uma certa, não vou dizer competição, mas não havia uma integração. As polícias não se falavam. Hoje, com essa política do secretário Derrite e do governador Tarcísio, isso foi muito, eles estão jogando muito nessa questão aí, para que haja essa comunicação e integração. E está surtindo resultado. Entendi. Eu nessa minha vida atribulada de aposentado, né, eu acabo sou obrigado a assistir muitos filmes, né, séries e tal. E aí, pensando sempre no tal do crime organizado, a gente sempre ouve a máxima do investigador americano, follow the money, quer dizer, siga o dinheiro. Essa máxima de seguir o dinheiro também é válida aqui para os crimes brasileiros, Carlinhos? Sem dúvida. Explica direitinho o que significa seguir o dinheiro. Eu vou dar o exemplo de onde eu trabalho. Hoje, a nossa atuação, nós não simplesmente paramos a investigação depois que prendeu um traficante. Nós vamos dar continuidade. Vamos ver o celular, vamos aprender, vamos investigar, vamos ver com vários métodos de investigação quem é que está financiando. Vamos quebrar o braço financeiro que sustenta o tráfico. Então, basicamente é isso. E houve tempo, até por falta de escassez de policiais, por falta, às vezes, de conhecimento, de como se... Dessas especializações, né, que a gente estava comentando. Hoje a gente recebe informações do COAF, vamos ver por que está tendo essa movimentação, porque a gente quer pegar aquele que não põe a mão na droga, porque tem muitos que ele não põe a mão ele não trafica, ele não põe a mão no entorpecente. Ele não comete o crime diretamente. Mas ele financia, ele ganha com isso. Então o nosso trabalho é esse, de apurar a lavagem de dinheiro. A gente não para só no tráfico, prendeu o traficante, acabou aqui. Não. Aí começa uma segunda etapa de investigação,
que é para apurar a lavagem de dinheiro. Entendi. Entendi. Agora, tá bom, vamos falar aqui mais uma questão que me ocorre. Você já passou por alguma situação numa investigação ou numa ação policial ou uma questão assim que você considere engraçada dentro da sua carreira, assim, alguma coisa que te fala, pô, tinha que acontecer comigo e não tinha nada a ver, o que é que pode ter acontecido? Tiveram algumas, sim, mas... Eu escutei um caso engraçado, eu não sei qual entrevista que você estava dando, que eu ri, depois eu conto se você não contar essa, porque eu ri em casa. Tem duas assim que eu acho que foram mais marcantes. Uma foi no início da carreira, que eu estava num plantão e chegou um pai de um menino lá, um estudante, que queria falar com o delegado. Aí me procurou, eu atendi e falei, olha, o meu filho está lá no shopping e a polícia militar está conduzindo ele para cá, ele e os amigos, mas foi tudo uma brincadeira. Pegaram um guarda-sol do shopping e puseram na carroceria da picape dele para brincar, só que estão confundindo, mas o menino é gente boa, ele é estudante, muito bonzinho, não estava furtando, eu queria ver o que eu posso fazer por ele aqui. Inclusive, se o senhor quiser tirar referência minha, da minha família, o senhor procura esse delegado aqui, ó. E me deu um cartão. A hora que eu vi o cartão, era um cartão meu, cartão pessoal meu. Eu estranhei, falei, será que é uma brincadeira isso? Será que eu conheço essa pessoa, já dei esse cartão para ela, e a gente não está se recordando? Aí comecei a fazer mais perguntas para ele, falei, olha, de onde você conhece o delegado? Lá de Amparo, o pai dele tem café lá. Eu falei, que coisa, então ele me conhece. Eu falei, mas o senhor conhece esse delegado aqui? Conheço. Eu falei, mas você está falando com ele. Aí ele se apavorou, falou, meu Deus, você é esse delegado? Desculpa, na verdade eu conheço o seu pai. É que o meu pai, aquela coisa de pai, né, que o filho acabou de passar no concurso, falou assim, pegou um cartãozinho e falou para ele, se você precisar de alguma coisa lá da polícia, pode procurar meu filho lá. E ele não pensou duas vezes, ele procurou, só que ele blefou, ele não sabia que eu era o delegado, filho do amigo dele. Ele guardou o cartão e usou na hora certa, né? Carteirou em cima de mim mesmo, né? Ele só mostrou para a pessoa errada, né? Mas aí realmente passou tudo numa brincadeira, foi todo mundo liberado. E outra situação que eu achei que foi engraçada, né? Eu estava também no plantão, porque eu fiz 20 anos de plantão, sabe? E aí... Aqui em Amparo, na sua casa, você também está de plantão ou não? Não, às vezes eu fico de sobreaviso. Sobreaviso. Se tiver alguma situação excepcional, me ligo. Isso não tem como evitar, né? Mas plantão mesmo, de ficar lá na delegacia, não faço mais, não. Tá. Se eu fizer hoje, pode chamar o SAMU, porque o plantão é desgastante. Vai dar problema em casa. Não, e outra, é desgastante demais, né? Até uma certa fase da vida você faz, mas depois o organismo começa a sentir, né? E aí, nessa ocasião, chegou uma empresária que queria falar com o delegado. E eu atendi, né? Falei, o que está acontecendo? Falou, olha, o meu caminhão está aí, está sendo guinchado, mas o documento está em ordem. Só que eu não estou com o documento aqui. Aí, só que ela já chegou falando assim, e outra, eu conheço o coronel, não sei o quê, falou um nome lá. O senhor conhece? Eu falei, não conheço. Não, eu conheço, eu sou prima do senador, não sei o que lá. Sei de que se trata. Na carteirada, né? Um monte de carteirada. E o procurador, tal. Falei, também não conheço. Mas o que a senhora precisa? Eu queria que liberasse o carro. Falei, bom, deixa eu ver primeiro. Daí, logicamente, eu pedi para consultar, não tinha nenhum impedimento que não pudesse liberar o carro dela, né? Aí eu quis fazer uma brincadeira com ela. Como eu tenho 2 amigos que em comum também com o Edgar, o Ivair. O Ivair, o cantor, grande cantor. E o irmão dele, que é o João. Eu conheço. E os dois são da cidade de Pedreira. E essa empresária também era de Pedreira. Eu falei, bom, agora eu vou devolver a pergunta. A senhora me perguntou se eu conheço o general tal, conheço o coronel, tal. A senhora conhece o João e o Ivair? Eu falei, não.
Não conheço. É Vaíco, o sobrenome dele, é o apelido dele. Ele canta na noite, toca viola. Ah, agora já sei quem é. Eu frequento a igreja com a mulher dele e tal. Ah, então. Eu conheci os dois. Falei, então tá bom. Então eu vou liberar o carro, a senhora conhece 2 pessoas simples da cidade de Pedreira. Aí foi uma carteirada do bem, né? Porque, E você acredita que daí o João se encontrou com ela no supermercado da cidade? Ele veio falar para mim, olha, o que aconteceu com a dona fulana lá? Porque ela encontrou comigo no supermercado, ela me deu um abraço, olha, muito obrigado. Por eu te conhecer, o delegado liberou meu caminhão. pô, que bacana, cara. Foi Na muito verdade, legal. A sua sacada foi muito legal. Mas na verdade não tinha nenhum impedimento para liberar o caminhão, por isso Não, que eu mas entreguei. é- Mas mas eu é quis devolver às vezes a carteirada, pessoa né? acha que tem pessoas ali ter as supostamente influentes ia me Não. convencer Você a não pode liberar. fazer nada ilegal. Eu falei para ela, ó, talvez uma pessoa simples que só conhecesse liberava do mesmo jeito. Se ela falasse que conhecia, né, um delegado chamado José Carlos de Amparo, ela teria resolvido o problema. Então, né? Muito bom. E tem mais alguma questão assim? Era essa mesmo que eu tinha escutado, essa primeira que eu tinha escutado, que eu achei muito interessante, ele entregando o próprio cartão, né? Seu para você. Exatamente. O Carlinhos, você teve um tempo que você estava. Eu às vezes olho para cá para puxar a câmera que eu vi. A câmera está no lado completamente diferente da fala aqui. Mas você chegou a se envolver com aquela orquestra de viola também? Sim. Eu me lembro quando surgiu e eu sei que você estava tocando, cantando, como é que estava? Eu tocava e a gente cantava junto, era uma orquestra de viola, ela existe ainda. E eu gosto muito da sonoridade da viola, porque o violão faz, a viola, o violão não faz o que a viola faz, e a viola faz o que o violão faz. A sonoridade da viola é muito Por causa da bonita, quantidade de cordas? Exato. Então, 7 cordas, 9 8. cordas, 8 cordas. E aí teve um curso de viola. Eu falei, vou fazer esse curso. E terminado o curso, o professor falou assim, olha, eu nunca vi um grupo tão afinado, tão legal nisso aqui. Por que vocês não montam um grupo de viola? Aí todo mundo topou, comecei também, ia lá. Eu não sou um músico, mas eu gosto. Mas esse era como chama? Esse músico que ensina quem ampara? Mazinho? Mazinho. Não, o Mazinho veio recentemente. Era um outro anterior, que ele é de Monte Alegre, esqueci o nome dele. Esse professor, muito bom também. Aí desse grupo teve uma outra turma, juntou, fizeram uma orquestra, ela existe até hoje, a Orquestra Flor da Montanha. Mas aí eu fui fazer um curso em São Paulo, que é o meu curso superior de polícia. Eu fiquei 1 ano em São Paulo, daí eu não fui mais nos ensaios, daí também não fiz. Mas eu gosto muito de ouvir viola. Bom, eu tô me devendo que a gente um dia vai se juntar para fazer uma cantoria. E eu tenho um monte de música aí, a gente vai fazer uma tarde de karaokê. Aí vamos botar o Fernando para cantar também, né? Para cantar, não, eu fico lá só apreciando a arte de Dentro vocês. da música, eu vou falar uma coisa inédita aqui, que ninguém sabe ainda, e que é uma ideia minha. Porque eu gosto muito da serenata. Às vezes tem aqui em Monte Alegre, eles faziam com mais frequência, agora já não estão fazendo tanto. E em conservatório no Rio, todo final de semana tem gente do Brasil inteiro que vai lá ver essas serenatas. Eu acho muito legal, sabe? E aí eu dei uma ideia para uma cantora aqui de Amparo, que eu não vou divulgar, porque logo vai ser uma surpresa. E nós vamos fazer aqui em Amparo, serenata. Olha que interessante. Muito bom. Qual que é o nome dela mesmo? Eu se candidato a participar também. Então, eu gosto muito. Depois nós fizemos um projetinho, estamos pegando alguns apoios aí, inclusive da prefeitura, e logo nós vamos divulgar isso aí. Muito bacana. Maravilha, parabéns aí. Quem quiser cantar e tocar alguma coisa, pode ir lá. Eu vou ir. Porque são aquelas músicas dos anos 20, 30, marchinhas. Eu conheço muitas. O pessoal vai todo caracterizado, com as roupas da época.
É muito bacana, né? E para, assim, tem aquelas senhorinhas, faz uma homenagem. Sim. Eu curto muito isso. Eu também acho bacana. Eu tenho alguns LPs ainda com esse tipo de música do meu pai. Eu gosto bastante. É isso. Olha aqui, ó, nós já estamos em 1h05 de conversa. Dessa vez eu não errei no acionar o nosso. Eu queria te perguntar uma coisa assim. O que é que a gente não perguntou que você acha que é bacana que você pode dizer ainda? Para eu não apanhar quando eu chegar em casa, eu preciso falar que eu sou casado com a Rosana, Muito que bom. é filha, porque eu sou filho de Filha- comerciante e cozinheiro, filha do eu fui Pachá. casado com a filha do Pachá. Do Pachá. Você é filho do Mário do Bar e casou com a Rosana, É a Rosana, filha do filho Pachá. Então, eu sempre estive ligado ao comércio e à culinária, porque a Rosana puxou o pai dela, né? Ela cozinha muito bem. E você cozinha também? Não, eu faço alguma coisinha assim, eu tento, até ela ficar brava, porque há tanto tempo que eu estou com ela, eu não tenho a mão que ela tem. E isso aí é dom, né? Não adianta. Você pode tentar fazer, ficar do lado, mas a mão de quem cozinha é diferente. Né? É outro toque mesmo. E então o Pachá foi um excelente cozinheiro, né? Eu tenho saudade da comida dele, foi assim. Aquela cantina Esplanada, né? Cozinheiro de Restaurante cozinhas internacionais, Esplanada. ele sabia fazer tudo, né? Ele tinha aquele embaixo do Clube 8 também, A Cantina Capri. a Capri, né? E depois ele montou onde foi depois o Sanducha, era o Sanducha. restaurante Esplanada. Eu ouvi dizer, não é que eu conhecesse assim, né? Mas eu me lembro muito bem, eu frequentava assim, onde estava o Pachá, a gente ia porque era comida boa, né? Eu sempre E o Bar do Mário, Bar do Mário. enquanto existiu, a gente frequentava lá, era todo domingo. Lá e no Ancona, no Hotel Berardo, Hotel Berardo. que era ali no Largo da Estação, que tinha um restaurante aos domingos embaixo, ali também. almocei muito ali também. Isso aí. Eu sou filho do Mário Fernandes, nós somos em 6 irmãos, a Marilena, Marilda, Marilúcia, o Mário Sérgio que morreu. O Mário não sei se você Sérgio conheceu. foi meu aluno, foi meu colega de ginásio. O Décio Fernandes, todos bancários, inclusive o Décio, depois o Décio partiu para a engenharia, né? Mas o único policial da família sou eu. E tenho dois filhos, que é a Thaísa, que é veterinária, o Túlio, que é advogado, foram alunos do Fernando. E tenho 3 netinhas. 3 netinhas, eu tenho uma. Liz, Laís e Lia. Que bacana, que É bacana. E é isso que você tem mais alguma questão para? Acredito que não, foi uma... Eu percebi que você ficou bem à vontade, eu gostei disso, né? Foi bom conversar demais. O que você achou? Conta para nós como é que foi essa experiência de estar conosco. Não, aqui. gostei muito. E eu estou bem à vontade porque eu estou entre amigos, né? A gente fica muito feliz. E eu achei muito interessante essa ideia de trazer pessoas de vários segmentos, né? De valorizar muitas vezes, porque a maioria da população não conhece, por exemplo, um trabalho da Marilda que você trouxe aqui. Né? Então eu acho que é importante essa divulgação para todo mundo ver, conhecer. Então eu acho que vocês acertaram, viu? Parabéns pela iniciativa. Tá. Eu vou aproveitar aí essa deixa que você deu para avisar o nosso público, que a gente ainda vai ter um público bem grande, né? Nós estamos construindo o nosso público. Nós vamos trazer pessoas da cidade, não necessariamente sejam donas de cargos e posições importantes, mas que são a expressão da vida da nossa cidade ou de cidades daqui da região. Então, uma pessoa popular, que tenha histórias, causos, né? E a gente vai trazer, sim. Já temos alguns agendados para trazer daqui a pouquinho. Então... Olha, parabéns. São pessoas que têm história de vida para contar. Exatamente. E tem mesmo que gravar,
registrar essas histórias, porque o tempo passa, as pessoas se vão e essas histórias ficam perdidas no tempo. Então acho que é importante você trazer essas pessoas aí. É um registro da memória. Exato. Com toda certeza. Que nem o filme que foi resgatado. É um isso resgate de memória. aí. Exato. Muito legal. Eu fiquei muito feliz, eu fiquei ainda mais impressionado. Eu já te conhecia das nossas, dos nossos hobbies em comum, né? Mas assim, as suas histórias são realmente interessantes. Você é uma pessoa relevante, como é o propósito do nosso Palavraiada aqui. Eu fico muito grato aí pela sua atenção para conosco também. A recíproca é verdadeira. Ficamos Eu que fico muito à vontade. agradecido aí por ser lembrado, por vocês darem essa oportunidade de a gente trazer um pouco da vida pessoal, um pouco da carreira, né? Falar um pouco da história de vida também, né? Muito obrigado e parabéns pela iniciativa. Nós que agradecemos. Isso aí. Aí nós já estamos fechando então o Palavraiada, né? Com a figura do Dr. José Carlos Fernandes, o nosso querido Carlinhos, que com as suas histórias bacanas, uma pessoa de grande relevância para a cidade e muito interessante a conversa que nós tivemos com ele. Muito obrigado, Carlinhos. Eu quero agradecer também a todos que nos assistiram, né? E dizer que eu deixo a Polícia Civil à disposição da população. Muitas vezes sou procurado por pessoas da cidade, né? Por questões, às vezes, relacionadas com o meu trabalho. E eu quero continuar prestando esse serviço. Sempre que alguém precisar, vão ter as portas abertas na Polícia Civil, onde eu represento. Tá bom? É isso. Tchau, gente. Boa Tchau. noite, boa tarde, bom dia para todos vocês. E até a próxima. E até a próxima.